Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos. Gostaria de convidar a igreja a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo número 22. Salmos 22. Se você encontrou, acompanhe na sua tradução. Davi, quando declara essas palavras, muito provavelmente Davi não pudesse imaginar o que ele estaria falando. Por isso que eu acho tremendo como nós precisamos estar sempre debaixo da direção do Espírito, para que Deus fale através da nossa vida. Nós nunca sabemos o que e qual é a hora que Deus vai falar com alguém através de nós, até mesmo sobre coisas que são do futuro, que nós não conhecemos. Davi está escrevendo aqui, está falando aqui, palavras que estão relacionadas com o Messias, estão relacionadas com o Salvador, com Jesus. Tantos anos antes de Jesus ter vindo a esse mundo, Davi estava falando dele. Muito provavelmente Davi nem soubesse que ele estava falando do Messias. Mas todos os estudiosos, eles concordam que esse texto é um salmo messiânico. São palavras que Davi foi trazido à sua boca, mas que estavam remetendo ao futuro. Então acompanhe na sua Bíblia comigo o Salmo 22, onde Davi começa dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite, e não recebo alívio. Não sei se você se lembra dessas palavras, mas elas poderiam ser traduzidas como as palavras do nosso Senhor naquela cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. É justamente isso que está escrito aqui. Ou seja, Jesus, muitos anos depois, Jesus recita na cruz exatamente o versículo 1 do Salmo 122. Claro que naquela época não era catalogado desta forma. Mas o próprio Messias, ele declara as palavras que Davi estava declarando nesse dia, quando ele assim clama ao Senhor. Por isso, nessa noite, eu gostaria de convidar você a não desistir. Não desista da esperança. Não desista quando as coisas não estão bem diante de você. Não desista de confiar no Senhor, de esperar no Senhor. Davi está clamando a Deus nesse Salmo 22, ele está clamando a Deus por ajuda. Se você prestar bastante atenção, há um clamor de Davi, ele está pedindo ajuda de Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Davi estava se sentindo naquele momento alguém abandonado, alguém esquecido. Talvez, se eu pudesse perguntar nesta noite, seriam muitas as respostas. Quantos de nós, em algum momento na nossa vida, não nos sentimos assim, abandonados por Ele mesmo, pelo próprio Deus?
quando na verdade nós nunca fomos, mas nos sentimos assim. Sentimos como se Deus não estivesse ouvindo a nossa oração. Sentimos como se Deus não estivesse estendendo as mãos para nós. Davi diz a Deus, pergunta a Deus, clama a Deus: por que estás tão longe de salvar-me? E claro que esses primeiros versos, eles já estão nos dando aqui a resposta de que alguma coisa muito ruim estava acontecendo na vida de Davi, para que houvesse esse clamor. Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Havia uma angústia, haviam gritos na alma, no interior de Davi. Talvez você em algum momento, ou talvez você que nesta noite me ouve, talvez você possa estar vivendo também esse momento difícil. Talvez você esteja passando justamente por isso. Senhor, Deus meu, por que me tem desamparado? Davi expressa uma total desesperança, um total desespero, mas não consegue compreender por que Deus o abandonou. Os próximos versículos vão nos mostrar que Davi estava sofrendo tanto fisicamente, como também ele estava socialmente, ele estava sofrendo também. O que é mais perturbador para Davi é seu aparente abandono por Deus. É um aparente abandono. Por quê? Porque a Bíblia diz que o relacionamento que Davi tinha com Deus, que Davi teve toda a vida com Deus, tanto que Deus fala que Davi, ele era o homem segundo o seu coração. Aquele relacionamento, Davi sente como se estivesse sendo rompido. Mas mesmo no momento de angústia, nesse momento de desolação, Davi, ele ora e ele diz: meu Deus, olhe, preste atenção nessas palavras de Davi. Ele está dizendo para Deus: meu Deus. Davi está reconhecendo que Deus era o seu Deus. Davi estava reconhecendo, amado irmão, a sua fé em Deus, a sua dependência em Deus, apesar desta aparente e momentânea distância e ao mesmo tempo silêncio do Senhor para com Davi. Depois dessas suas primeiras palavras, que nos trazem um certo teor de desespero, Davi, ele declara abertamente a sua confiança. Nos versos seguintes, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar, é onde ele diz, no versículo 3, tu, porém, és o santo, o louvor de Israel. Em ti, ele está dizendo para Deus, para esse que ele sentia que no momento estava distante, mas ele, ao mesmo tempo que ele sentiu isso, ele se prostra, ele se posiciona completamente humilde diante desse Deus e diz: em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Aleluia. Davi sabia, irmãos, aqui quando Davi está falando isso, ele sabe que Deus nunca abandona o seu povo. Querido irmão,
aconteça o que acontecer, esteja você passando o que estiver passando, seja qual for o nível, seja qual for o tamanho da sua prova, da sua luta, eu quero te dizer nesta noite que ainda que possa parecer que Deus está em silêncio, quero que você saiba que Deus nunca abandona o seu povo, nunca vai nos deixar. Davi no verso 22, ele diz assim: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou e nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Centenas de anos, amados, mais para frente, mais para o futuro, Jesus está ali pregado naquela cruz, suportando ali os seus momentos de tormento mais difíceis, mais intensos da sua vida. Jesus precisava desesperadamente da presença do Pai, da presença do seu Pai. E em alta voz o Senhor, Ele clama o que Davi havia escrito nesta profecia: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Quando Jesus, querido irmão, olhe para mim aqui, quando Jesus estava naquela cruz, Jesus Cristo, Ele ressuscitou justamente, Ele trouxe novamente as palavras de Davi na sua boca, unindo-se àquela multidão de pessoas que estavam ali em suas aflições. Jesus tornou-se um com eles no seu sofrimento e clamou ajuda por Deus. Note isso, quando Jesus está na cruz, ali Jesus estava decidido que Ele ia até o final por você. Quando Jesus foi e Ele trouxe sobre os seus ombros aquele madeiro pesado, que no caminho escolheram um homem aleatoriamente para que pudesse ajudar a carregar a cruz de Jesus, de tão pesada que ela era. Jesus ali, sendo Ele homem, estava carregando aquele peso, aquele fardo, e sendo Deus ali, levado para morrer no nosso lugar, com todo o poder, com toda a majestade, poderia ter desistido, porque Ele era Deus poderoso, mas Ele não fez como homem. Ele sabia que Ele tinha que ir até o fim por você, para que você fosse livre, para que você fosse perdoado, para que o diabo fosse derrotado na sua vida. Jesus não desistiu de você quando Ele poderia ter feito, mas Ele não quis. Ele estava decidido que Ele assumiria o seu e o meu lugar. Quando Jesus tomou a decisão, e naquele caminho até o Gólgota, Jesus estava decidido que os pecados de toda a humanidade, Ele estava ali agora recebendo sobre Ele toda a maldição, tudo que havíamos pecado, toda a falência humana. Nosso Senhor Jesus estava decidido que levaria sobre Ele. E sabe o que Ele demonstrou com isso? Jesus demonstrou com isso que Ele tornou-se um como você. Ele tornou-se um como eu, Ele tornou-se como nós, em seus sofrimentos, ali naquela cruz. Quando Ele clamou por Deus, Ele clamou procurando o Pai. No momento de maior angústia,
de maiores dores, estando ele crucificado, ele clama ao seu Pai. Mas ele passou por um momento, uma breve sensação de que Deus havia abandonado ele. Deus nunca o abandonou. Quando isso aconteceu com Jesus, é para mostrar para nós que o que estava acontecendo com ele, quando Deus mostrou isso, era para que eu e você pudéssemos entender que Jesus estava se identificando comigo e com você. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Jesus, ao mesmo tempo que ele clama, Deus meu, por que me desamparastes? Contudo, seja feita a sua vontade. Seja feita a tua vontade. Jesus estava decidido, ele sabia o que iria acontecer. Ele poderia ter falado ali: Pai, eu não consigo, eu não posso, como homem, eu não quero, esses homens, essa humanidade é muito pecadora, eles não merecem, eles não fazem nada por merecer tão grande sacrifício. Mas ele não pensou assim. Ao mesmo tempo que ele sentiu que como se Deus tivesse virado o rosto, e foi justamente isso que aconteceu, ele disse que ele permaneceria fiel até o final, porque ele tinha uma aliança comigo, com você e com Deus, e assim com toda a humanidade, morrendo na cruz para entregar a Deus os seus filhos que se afastaram dele através do pecado. Esse salmo de Davi, o Salmo 22, ele foi escrito para dar a nós um modelo de oração em tempos de extrema necessidade e também sofrimento. Eu não sei se você está vivendo um momento difícil, um momento de sofrimento, um momento de necessidade. Assim como tantos outros salmos do próprio rei Davi, este salmo de Davi ele expressa de maneira comovente a experiência emocional comum de pessoas que se sentem sozinhas e angustiadas, porque era isso que Davi estava vivendo. Em Hebreus, o autor diz no seu capítulo 5, verso 7, que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. Eu já volto nesse texto, antes eu quero dizer que o nosso Salvador, o nosso Senhor, que é totalmente Deus, e também naquele momento totalmente humano, ele se identifica comigo, ele se identificou conosco em todos os aspectos, em todos os sentidos, mesmo nos momentos mais fracos. Mesmo quando sentimos que Deus nos abandonou, Jesus se identifica conosco ali na cruz, porque ele sentiu isso também. Por meio dessa identificação completa de Cristo conosco, ele nos dá o seu próprio exemplo de como podemos verter nossos corações a Deus. Jesus nos mostra, amados irmãos, que confiar em Deus significa falar com Deus nos bons e nos maus momentos. E que além de falar, devemos confiar especialmente nele nos piores momentos da nossa vida. Você precisa, nos piores momentos da sua vida, depositar ainda mais esperança, confiar ainda mais em Deus,
Se as provas estão difíceis, estão pegando, redobre isso ainda. Pegue-se mais a Deus, porque Deus nunca te abandonará, nunca te deixarei, disse o Senhor, jamais te abandonarei. Aleluia. Nesse capítulo 5 de Hebreus, no verso 7, nos diz que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. A Bíblia também nos diz que Jesus, ele pediu que o seu cálice pudesse ser tirado. Lucas 22, coincidência ou não, é o mesmo número de capítulo, verso 42. Pai, afasta de mim este cálice. Quando ele estava ali, sangrando por nós, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita, Senhor, a tua vontade. Afasta de mim, se o Senhor pode tirar esse cálice, afastar de mim, afasta. Mas mesmo assim, que a sua vontade seja feita, eu estou pronto, eu estou decidido a ir até o fim. Não desistirei. E sabe o que aconteceu com o cálice? Não foi tirado. Deus não tirou, o Pai não tirou este cálice do seu Filho. No entanto, a sua oração, como nós acabamos de ler, que diz que ele oferece orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. A sua oração, ela foi ouvida, porque a oração de Jesus, amados, não foi uma oração, não era uma oração para escapar da vontade do seu Pai. Jesus não orou pedindo para escapar da vontade do Pai. Ele apenas disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que a tua vontade seja feita. Eu não desistirei, eu estarei até o fim. Não vou abandoná-los. A oração não era para escapar da vontade de Deus, mas era uma oração para aceitá-la, para aceitar a vontade do Pai. E essa oração, definitivamente, ela foi ouvida por Deus, e Jesus foi até o fim. E ele só saiu daquela cruz quando ali o tiraram daquele lugar, já sem vida, aonde ele já tinha derramado todo o seu sangue para nos perdoar e para nos libertar e para nos dar uma nova vida. Aleluia. Às vezes nós temos que passar por momentos difíceis. Você talvez nessa noite esteja passando por um momento difícil. Eu quero que você guarde isso. Às vezes nós precisamos passar por momentos difíceis, antes de nós podermos ver claramente a nossa própria rebelião, o nosso orgulho, que o Senhor está tentando mostrar. Muitas vezes as provas, elas são um exercício de Deus na nossa vida, para nos levar a entender realmente, nos fazer entender quem nós somos, como é a nossa natureza, como é a nossa estrutura. Quando nós sofremos, nós podemos nos sentir isolados de Deus, mas a realidade é que Deus, Ele está conosco, passo a passo. E com isso Ele está nos tentando ensinar que nesses momentos, ou nessas circunstâncias, nós não podemos, muitas vezes, ver o que está à nossa frente, mas Ele está conosco e não nos abandona. A Bíblia nos ensina, amados, que nós vamos sofrer de muitas maneiras diferentes. A Bíblia nos fala isso.
E quando nós viermos a sofrer, ou quando nós sofrermos, nós devemos lembrar algumas coisas importantes. Se formos fiéis, sabemos que Deus ele está presente, mesmo quando Deus pareça estar distante. Guarde isso no seu coração. Seja fiel à palavra de Deus. Saiba que Deus está presente, mesmo quando Ele parece distante de você, nos momentos mais difíceis. Uma outra coisa importante é que o tempo de Deus não é como o nosso. O tempo de Deus, ele é perfeito. Mesmo quando Ele parece não ouvir. Mesmo quando você está ali vivendo aquele momento, clamando a Deus e parece que Ele não ouve, o tempo de Deus é perfeito. Ele está presente junto com você. Durante os nossos momentos de angústia, de sofrimento, a coisa mais importante que nós precisamos fazer é manter a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Esforce-se para se lembrar disso. Nos momentos de sofrimentos, não perca o controle. Clame ao Senhor. E o mais importante é fazer com que a sua fé se mantenha confiada no teu Salvador. O livro de Provérbios, no capítulo 3, no verso 5, nos diz uma passagem linda. Nos fala assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Não se estribe no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amados, quando Jesus, Ele assumiu sobre Ele os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, Ele reconheceu se sentir abandonado pelo Pai por um tempo, mas como Davi, Jesus também confiou em Deus, assim como Davi expressa nesse capítulo 22. Logo depois do terceiro versículo, ele se recompõe, ele se lembra quem era Deus, e aquilo se torna muito maior do que suas primeiras declarações. Jesus, ele sabia que estava cumprindo o propósito de Deus, o propósito do Pai ao dar a sua vida. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 11, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Portanto, o maior erro que qualquer um de nós, que qualquer cristão pode cometer, é substituir a vontade de Deus pela sua própria vontade. Se você está tendo problemas, querido irmão, para ouvir o Senhor, considere este verso que diz: se eu contemplar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Tire os teus olhos, não contemple a iniquidade dentro do teu coração. Viva uma vida de obediência e fidelidade e esteja sempre clamando o poder do sangue remidor sobre a tua vida. E não tire o foco do Senhor, porque o Senhor ouvirá a tua voz. Isaías, no capítulo 26, verso 3, ele diz: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti,
porque em ti ele confia. Deus espera que eu e você, em todo momento, confiemos de todo o coração nele. Ainda no capítulo 41, verso 10, o profeta Isaías diz: não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Olha como Deus é tremendo, queridos irmãos. Ele diz para mim e para você que Ele está conosco. Eu estou contigo. Você não está sozinho. Não fique assombrado com as coisas que estão acontecendo na sua vida nesse momento. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Eu é que te esforço, Ele diz. Eu te esforço. Eu te ajudo, Deus, Ele ajuda você e a mim. E te sustento com a minha mão direita, com a destra da minha justiça. O Salmo 9, verso 10, diz assim o salmista: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Deus nunca desampara aqueles que o buscam, querido irmão. Você pode bater, que vai ser aberto sobre a sua vida. Você pode pedir, que Ele vai ouvir a tua voz. Se o teu coração permanecer fiel a Deus, obediente a Deus, Ele vai ouvir a tua voz quando você clamar. Clama a mim, e eu te responderei, e te farei conhecer coisas grandes e ocultas que você não conhece. E quero finalizar com Romanos 15, verso 13, o apóstolo Paulo dizendo que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Será que você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Glorificar ao Senhor, porque o teu Deus não te abandona jamais. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, mal algum me virá, diz o Senhor. Você não está sozinho, porque Ele te ajuda. O próprio Senhor disse: olha, você vai ter tribulações nesse mundo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu, Ele diz: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Quando a coisa ficar, sabe, você sentir que a tempestade ficou grossa, que o vento aumentou, continue confiando e clamando ao Senhor de todo o coração, e Ele ouvirá a tua voz. Amém?